Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, sempre 8 horas da noite em ponto. E hoje um pouco diferente, nós vamos fazer uma aula gravada. Então já estou gravando com antecedência essa aula, porque eu estou de férias com a família, como vocês podem estar acompanhando aí nos stories do Instagram. E para que eu não deixasse vocês na mão, o que eu estou fazendo? Gravei todo esse conteúdo para que você consiga acompanhar essa aula tão importante e a gente aprofundar ainda mais na busca pela qualidade de movimentos, busca pela liberdade de movimentos sem as dores nas costas. E você sabe que pode contar comigo, que esse é sempre o meu propósito, te ajudar a recuperar a sua liberdade de movimentos e eliminar assim as suas dores nas costas, tá bom? Hoje, o episódio 3 da nossa série especial sobre dores crônicas. Hoje a gente vai falar sobre tabagismo e a relação com as dores nas costas. Será que existe? Será que não existe? E aí você pode estar se perguntando, Felipe, eu sei que o tabagismo ou o fumar, ele causa câncer, causa doença pulmonar, ele causa problema circulatório, mas dor nas costas eu nunca ouvi falar. Pois é, porque esse é um tema muito novo, recentemente estudado, de 2010 para cá, e agora os estudos estão aprofundando. Eu estou trazendo para você várias pesquisas científicas, e eu vou dar pesquisas importantíssimas do mundo inteiro, do pessoal do Japão, do pessoal da Coreia do Sul, dos ingleses, como que o tabagismo pode afetar sim as suas dores nas costas, tá bom? E diversos fatores, tá? Não só a parte óssea, mas a parte de sensibilidade também. Então, vamos começar? Então vamos lá. Pessoal, o periódico inglês chamado de Annals of the Rheumatic Disease, então seria um periódico anual de doenças reumáticas, fez uma pesquisa com 13 mil pessoas, tá? E ele chegou à conclusão, no final dessa pesquisa, de que fumar aumenta em 30% a chance de você desenvolver uma dor nas costas. Olha que profundo. 30%, às vezes você pode estar se perguntando assim, pô, Felipe, 30% é muito? Então eu te devolvo a pergunta. Pensa na parte financeira. Quando sobe 30% alguma coisa, ou você vai colocar seu dinheiro no investimento e retirar 30% de lucro, aí você vai falar, poxa, é bastante. Ou pensa 30% menos do seu salário, como é muito. Então, 30% é uma quantidade muito grande de chance de você desenvolver uma dor nas costas, tá? Só por fumar. Se você está acima do peso, se você não faz atividade física, essas chances aumentam ainda mais, tá? E aí agora eu vou entrar nessa discussão um pouquinho mais profunda dos tópicos que podem te levar a desenvolver as dores nas costas por fumar, tá? E o primeiro deles é por conta da circulação sanguínea. O que acontece com a nossa circulação sanguínea numa pessoa que fuma? Bom, o que acontece? A química da nicotina, quando ela entra no nosso sistema circulatório, vascular, ela contamina o nosso sangue através da nicotina. É o grande vilão dessa história. Vocês vão me ouvir falar muitas vezes que é a principal substância aí que tem no cigarro, tá? E a substância da nicotina, ela causa uma vasoconstrição nos vasos. O que é isso? Ela diminui o calibre do vaso. Sabe o que é? Sabe quando você está lavando o quintal e pega aquela mangueira de molhar o quintal ou de molhar o jardim? Você quer fazer a água chegar mais distante? O que você faz? Você não aperta o bico da mangueira, principalmente aquelas mangueiras antigas que não tinham aquela ponta de gatilho. E aí você apertava a ponta da mangueira, o esguicho ia cada vez mais longe. E aí quando você abre o gatilho ou solta o bico da mangueira, o fluxo de água fica menor. Então você tirou essa vasoconstrição. A nicotina tem essa característica. Ela comprime o calibre do vaso, faz com que chegue menos sangue de qualidade e com menos nutrientes nos discos vertebrais. Então, eles estando cada vez mais estreitos, eles vão receber menos nutrientes e, consequentemente, vai aumentar o processo degenerativo, o processo de desgaste dessas vértebras, desses discos e de toda a estrutura óssea que está ali na coluna. Então, a circulação sanguínea é o primeiro ponto da condição que o tabagismo leva a desenvolver umas dores nas costas. E aí,
tendo menos sangue de qualidade, menos nutriente bom, o que vai acontecer? Processo degenerativo na coluna. E aí agora eu vou entrar nas doenças degenerativas. Então estou fazendo o gancho do primeiro tópico já com o segundo tópico. O que aconteceu? Doença degenerativa do disco. Às vezes você recebe um laudo de ressonância, sabe que tem doença degenerativa do disco, mas não sabe o que é. Então eu vou te falar várias doenças que acontecem, tá? Que podem desenvolver no seu disco vertebral por você fumar. A primeira delas é a hérnia de disco, clássica, mais conhecida, tá? Protusão de disco, estenose discal. O que é isso? A estenose é o estreitamento também do calibre da medula espinhal. A medula é o que passa toda essa informação nossa nervosa, e aí esse calibre sendo diminuído cada vez mais vai fazer com que você tenha um estreitamento do canal, vai jogar menos informação saudável nas raízes terminais nervosas e você vai ter menos sensibilidade. Então, pode ter dor ciática, síndrome do pé caído, problema nos músculos do braço e do ombro, que aí no caso não é muscular, mas está relacionado a esse estreitamento, essa estenose, pode ser cervical também, tá? Espondilolistese, que é o deslizamento frontal ou lateral dos discos vertebrais, tudo isso que o tabagismo tende a fazer com a sua coluna, tá? E a osteofitose, esse nome maluco que normalmente a gente conhece por bico de papagaio, que é o crescimento daquela fístula no finalzinho da vértebra, por isso que tem o nome de bico de papagaio, que tem aquela pontinha mais óssea que cresceu, e aí faz com que você tenha muita dor nas costas e também um processo de limitação de movimento, porque essa ponta óssea começa a bater nas outras vértebras ou acima ou abaixo, tá bom? Então, essas condições degenerativas acontecem por você estar fazendo uso do tabaco, do cigarro, da nicotina de forma regular. Esse é um grande problema, tá? O que acontece? A coluna, ela passa a não ter mais a capacidade, quando ela desenvolve esses processos degenerativos, de absorver impacto. Então ela vai ficando cada vez mais comprometida nesse processo de amortecedores naturais da coluna, tanto do disco vertebral, que é aquela bolachinha, o nosso recheio da bolacha, sabe? Quanto da parte óssea, que seriam as vértebras de cima e de baixo. E aí nós temos várias vértebras na coluna toda. Por isso que o processo degenerativo ele pode afetar a sua coluna inteira e não somente um disco ou outro. Tá? Então, esse é um grande processo que deveria ser natural. Então, se você não faz uso de tabaco, de cigarro, quer dizer que você não vai ter doença degenerativa na coluna? Pode ser que você tenha. Por quê? Porque isso é um processo natural do desgaste do envelhecimento, da longevidade. Não significa que você vai ter dor, porque ao tempo que você vai tendo desgaste, se você faz atividade física regularmente, a musculatura estando forte, ela consegue compensar essa diminuição desses espaços intervertebrais que são naturais do envelhecimento. Porém, se você faz uso do cigarro com frequência, com regularidade, há muitos anos, esse comprometimento ele é acelerado. O processo degenerativo da coluna ele é muito mais rápido, tá? Ele compromete assim tanto o anel fibroso quanto o núcleo do disco, que é o que está no meio do disco, lá passando pelas vértebras, tá? E aí tem um grande problema. Se você já está acima do peso, se você é sedentário, não faz atividade física, se você já tem alguma lesão ou alguma condição genética que afeta a sua coluna, a nicotina ela não vai afetar só o disco doente e acelerar o processo desse disco doente. Ela vai fazer isso também, mas ela vai afetar muito os discos saudáveis, as vértebras saudáveis. Então ela não tem só uma condição de afetar o lado que já está machucado, a vértebra que já está mais cansada, desgastada. Ela vai afetar a coluna como um todo. E se a sua vértebra já tem uma lesão prévia, ela vai aumentar ainda mais o processo degenerativo. Então, para vocês verem como que a questão degenerativa da coluna as lesões degenerativas da coluna influenciam diretamente sobre o uso do tabaco e do cigarro e da nicotina, tá bom?
Mais uma questão agora que a gente vai entrar, mais um fator, e esse aqui tem uma pesquisa absurda, que eu vou trazer até uma imagem para vocês nessa relação, que é a relação da osteoporose com o tabagismo. Como que o tabaco, como que o fumar aumenta rapidamente os processos degenerativos da densidade óssea, tá? Então, basicamente, para você que conhece de nome, mas não sabe o que é a osteoporose? É a diminuição da densidade óssea interna do osso, óssea do osso. Bom, então, como que a densidade óssea acaba sendo prejudicada pelo uso do cigarro, você vai ver agora. Um dado interessante é o seguinte: mulheres acima dos 50 anos, 50% das mulheres já sofreram com alguma fratura por conta da osteoporose. Para os homens, 25%. Então, uma a cada duas mulheres acima dos 50 anos já sofreu uma lesão por osteoporose, uma fratura. E para os homens, 25%. Então, um a cada quatro já sofreu com fratura acima dos 50 anos por conta da osteoporose. Para vocês verem como é grave. E quando você faz o uso do tabaco, do cigarro, você não começa a fumar normalmente com 30, 40 anos. Normalmente você começa na adolescência. Quando você chega com 50, o processo degenerativo natural da coluna já aconteceu. Se você é sedentário, aumentou o processo. Se você está acima do peso, aumentou o processo. Se você faz uso do cigarro, você potencializou isso numa intensidade muito grande. Então, vocês verem que vários fatores vão te levar. E o tabaco é muito mais um processo degenerativo acelerado, principalmente acima dos 50. Então, é onde que você tem que tomar muito cuidado. Se você consegue parar agora, é o ideal. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é a relação entre o tabagismo e a osteoporose? Fica de olho aí, tá? Principalmente porque no caso da osteoporose está relacionado diretamente com o tabagismo passivo, não só o tabagismo ativo, que é a pessoa que fuma, mas a pessoa que é esposa de um fumante, ou marido de uma fumante, ou parceiro, namorado, namorada, tem relação direta com esse processo degenerativo. E nessa pesquisa que eu vou te mostrar agora, que eu vou te mostrar um dado importante, você vai entender como que isso acontece, tá? Na Universidade do Kentucky, no ano de 2012, o Dr. Wong, tá, fez uma pesquisa muito interessante e ampla, porque já tinham algumas evidências de que o tabaco influenciava na osteoporose, mas não tinha uma pesquisa a fundo diretamente nisso. Tá? O que ele fez? Ele pegou 25 ratos de laboratório, tá? E ele expôs esses ratos à fumaça de 4 cigarros por dia, 5 vezes na semana, 6 meses, para ser considerado longo prazo. Tá? Então não adianta fazer uma pesquisa sobre o fumante passivo, pouca influência dessa fumaça. Então em 6 meses durou essa pesquisa, esse estudo, nessa amostra de 25. Do outro lado, ele pegou 25 ratos saudáveis, iguais a esses primeiros ratos, e não expôs à condição de fumaça. Então, esse grupo que é chamado de grupo controle, esse segundo grupo, não foi exposto à fumaça, não teve nenhuma influência do cigarro. Tá? No final desses 6 meses, olha essa imagem agora que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vou mostrar aqui, ó, do meu lado, eu vou até vir um pouquinho mais para o canto. Como vocês podem ver, a imagem A, que é a imagem dos não fumantes, non-smokers, tá? É o NS, eles têm uma vista frontal da vértebra da coluna desses ratos. Tá? Isso é uma imagem de ressonância 3D, não é uma ressonância magnética normal, em 2D. É uma ressonância em 3D, para vocês verem a qualidade da imagem. No lado A, percebe que ela está muito mais preenchida osseamente do que o lado B, que é o lado que vocês estão vendo aqui também. Já tem assim um pouquinho mais de cavidades, um pouquinho mais de buracos, como se fosse uma rua com mais buracos, tá? Agora, na segunda imagem, que vocês vão ver agora,
mesma coisa. Agora é um corte transversal. O que ele fez? Como se ele tivesse tirado metade da frente e a gente está vendo dentro da vértebra. Dentro da vértebra do lado A tem muita porosidade, porque o osso é poroso, o osso não é sólido dentro. Ele tem essa porosidade para também funcionar no processo de absorção de impacto. Tá? E do lado B, o que aconteceu? Olha como o processo de porosidade do osso é muito mais amplo. Tá? Consequentemente, esses ratos que foram expostos a 6 meses de tabaco, de nicotina, foram influenciados muito nesse processo degenerativo da coluna. Tá? E isso aí forneceu um resultado para o Dr. Wong lá do Kentucky. Vou ler para vocês a conclusão dele, que é super rapidinho. Tá? Esses resultados fornecem evidências experimentais definitivas de que a fumaça do tabaco afeta negativamente a saúde geral da coluna. Ponto. Então, para vocês verem que o processo degenerativo ósseo com osteoporose, que é uma doença crônica da coluna, leva a esse processo degenerativo muito mais acentuado quando você faz uso do tabaco, tá bom? Então, essa foi a conclusão na parte da osteoporose. E como vocês sabem que aqui no canal eu sempre falo de mobilidade articular, de mobilidade de movimentos, de facilidade de movimentos, e a minha proposta com vocês é devolver para vocês os movimentos que vocês perderam ao longo da vida, como que o tabaco influencia na perda de movimentos. E vocês vão entender isso agora, tá? Pô, Felipe, tabaco perder movimento? Sim, perder movimento. Sabe por quê? Porque quando você fuma, há uma tendência natural de você reduzir a sua prática de atividade física. Principalmente se você é um fumante a longo prazo. Você já está passando ali dos 50 anos, que é onde a gente leu lá sobre as doenças degenerativas da coluna. Tudo isso acontece por conta dessas condições, esses danos pulmonares que a nicotina está trazendo para você. Consequentemente, diminuindo a sua capacidade cardiovascular, diminuindo o seu nível de atividade física, algumas situações básicas, como subir um lance de escada, descer um lance de escada, se movimentar, ter que fazer uma corrida leve para ir buscar para atravessar a rua, ou o ônibus está chegando, você tem que acelerar ali rapidinho, o que vai acontecer? Você acaba evitando essas condições. Então, você acaba reduzindo esses desafios que o seu corpo sempre passa por conta dessa sua dificuldade pulmonar cardiorrespiratória, o seu nível de força vai caindo, o seu nível de movimentação vai diminuindo e, consequentemente, vai acontecendo o quê? Você vai tendo menos mobilidade, menos movimento. E a gente sabe que para ter uma coluna saudável, é importante estar-se fisicamente ativo. Você estando cada vez menos ativo, consequentemente, você vai levar aos processos degenerativos muito mais acentuados na sua coluna. Então, pode perceber como tudo está interligado, tudo está relacionado entre o tabaco e os processos de dor crônica na coluna, tá bom? E aí, mais uma condição que leva o tabagismo às dores crônicas nas costas. Como que é? Porque diminui os processos de cicatrização. Olha que importante. Então, você sofreu com uma hérnia de disco. Você foi diagnosticado, que hoje tem sido tão comum, tá? Sofreu aquela dor nas costas, ou passou por uma condição, fez uma ressonância, o teu ortopedista te mostrou. Hérnia de disco. Consequentemente, o que aconteceu? Num outro estudo, um pesquisador da Coreia do Sul, estou vendo aqui, ele mostrou que pessoas que passaram por um processo de lesão na coluna e tiveram o uso do cigarro, tiveram a frequência do tabagismo reduzida a 0 durante o tratamento da coluna, durante o tratamento das dores degenerativas ali, como a hérnia de disco, tiveram uma melhora de 60% do tratamento, da eficiência do tratamento em relação a pessoas que continuaram fumando. Para vocês verem que, mesmo você parando em curto prazo, já é excelente. Se você parar definitivamente,
consequentemente você vai ter grande melhora na sua condição de saúde das costas, tá? Por que isso acontece? Porque essa cicatrização, ela depende muito da qualidade do oxigênio que chega até essas lesões na coluna. E quando o sangue está comprometido com a nicotina, esses nutrientes, ou essa, como que eu posso dizer, a qualidade reduzida de nutrientes e essa química da nicotina interfere no processo de cicatrização. Se o sangue já está com mais nutriente, melhor qualidade, acelera o processo de cicatrização, tá bom? E o último fator que leva às dores nas costas, nas condições crônicas, olha que interessante, são os fatores da sensibilidade à dor. E aí não está relacionado a uma lesão na coluna, mas está relacionado numa condição hormonal que a nicotina interfere no seu sistema, na percepção nociceptiva. Olha que nome maluco, tá? O que acontece? O sistema neuroendócrino, ele acaba sendo contaminado pela quantidade de nicotina. Então ele acaba disparando mais informação de desconforto, de dor, de aumento da sensibilidade. Se você é uma pessoa que já tem uma sensibilidade nas costas, o uso da nicotina, o uso do cigarro constantemente, faz com que essa sensibilidade à dor esteja elevada. Olha quantas condições te levam a esse desgaste, essa dor na coluna, por conta da diminuição da atividade física, por conta dos processos degenerativos na coluna, por conta da osteoporose que pode acontecer, por conta da circulação sanguínea, pelo aumento da sensibilidade à dor, pela diminuição dos processos de cicatrização, vários fatores o tabaco interfere na sua dor nas costas. Agora a minha pergunta é a seguinte: se você fuma, você sabe que é importante parar, é o momento de você tomar uma decisão, eu falo que é uma decisão de gente adulta, e colocar um basta, porque por mais que seja um vício, é algo que está te levando ao processo degenerativo crônico e intenso. A chance de você melhorar é muito baixa fumando. Então, eu estou trazendo todos esses dados. Eu ensino exercícios aqui no meu canal de forma gratuita para você tentar colocar na sua rotina de forma saudável, começando com 5 minutos diariamente. Consequentemente, essa atividade sendo feita vai te trazer um ânimo melhor, vai te trazer uma condição de melhorar a sua capacidade de raciocinar, melhorar o seu objetivo e, consequentemente, o próximo passo pode ser parar de fumar. Bom, importante você procurar a ajuda de um especialista, caso você precise parar de fumar, já tenha tentado e não conseguiu, procura ajuda de um endócrino, procura ajuda de um psicólogo, tá? Muitas vezes as farmácias oferecem produtos à base de uma nicotina diferenciada com adesivos, outras situações. O que eu falo para você evitar são os cigarros eletrônicos, porque muitas vezes eles têm uma quantidade de nicotina maior do que o cigarro. Então, toma cuidado com essas tentativas de substituição do cigarro pelo cigarro eletrônico, porque ele é tão nocivo quanto o cigarro normal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que eu tenha tocado no coração de você que é fumante, colocado muita consciência nas suas próximas decisões, e você sabe que comigo aqui você pode contar. Caso tenha necessidade e tenha vontade de começar a se exercitar de uma forma regular, escreve para mim aqui, curta, compartilha. Se você conhece alguém que está fumando, precisa parar, é algum ente da família, é algum amigo, é algum vizinho, encaminhe esse vídeo para ela. Com certeza a gente vai conseguir transformar mais vidas de uma forma saudável. Esse é o meu propósito e você pode contar comigo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, passem uma boa semana. Nos vemos na semana que vem com o próximo tema sobre o episódio 4 da série Dores Crônicas na Coluna. Um abraço.